nesse dia, que o Senhor venha expandir a consciência de todos aqueles que estão conectados, que eles possam ter a percepção absoluta da grandeza do Senhor e de todo o mundo que o Senhor criou e nos conectou a Ele. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu peço que a Tua graça, a unção que ensina, aleluia, esteja nas minhas palavras, o Teu Espírito esteja nas minhas palavras. Dai-me um pleno alinhamento contigo, Senhor Deus, e da mesma maneira, conecta cada irmão no mesmo alinhamento com Teu Espírito, que sejamos agora um em Espírito e que nada venha interferir, Pai, essa unidade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Desligamos o nosso ego, desligamos a nossa percepção física para receber daquilo que vem por meio do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Nós colocamos um título, vocês já devem ter visto ali, colocamos um título assim, níveis de consciência e a percepção da realidade absoluta. Nós precisamos entender, queridos, que cada ser, ele vive de acordo com a realidade a qual ele alcançou por meio da sua consciência. Tá? A sua realidade pode ser diferente da realidade de alguém que convive do teu lado. A diferença são os níveis. Tem pessoas que elas estão profundamente adormecidas espiritualmente e elas vivem totalmente isoladas, né, do mundo, isolada até mesmo na questão de realidade da cidade a qual ela mora, sem considerar a extensão universal do reino de Deus, certo? Então nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Peço que o Espírito Santo lhe conceda a graça de que esses códigos espirituais sejam abertos. O propósito desta aula é fazer com que códigos sejam abertos dentro do teu espírito e a tua alma consiga decodificar esses códigos e trazer para a sua existência, certo? Todos que estão entrando, sejam todos bem-vindos. Vi aí alguns irmãos de Minas Gerais, outros ali de São Paulo, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos aqui pelo Espírito procurar, né, liberar palavras de sentido espiritual qual nós já entendemos, tá? Eu digo para vocês que às vezes é um pouco difícil transmitir por meio de palavras um entendimento espiritual, porque as coisas espirituais elas se discernem espiritualmente e o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. Quando Paulo ele falou a respeito, né, ele disse: conheço um homem, né, que foi levado ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, ele disse, que ouviu coisas inefáveis, a qual ao homem não é lícito referir. A palavra ali, não é lícito referir, não é porque era proibido Paulo falar. Na verdade, o que Paulo estava expressando, olha, né, eu ouvi coisas inefáveis, coisas tão sublimes, de um nível tão elevado, de uma consciência tão superior, que eu não encontro palavras para descrever as realidades espirituais que eu vi. E você vai ver também, da mesma maneira, que João, quando ele é levado em níveis de arrebatamento, né? Primeiro ele foi arrebatado em sentidos,
depois abriu-se uma visão e depois ele foi transladado para dentro da visão, você vai perceber que João, ele tenta descrever a glória que ele vê, porém ele usa palavras humanas, né? Quando João tem a visão do Cristo glorificado, ele usa expressões conhecidas da época para descrever uma grandeza espiritual. Então pensa, João ele teve que reduzir, ele teve que fracionar o entendimento e buscar uma palavra no idioma local, o qual as pessoas pudessem ter uma mínima compreensão da grandiosidade que João estava vendo. Tá, queridos? Porque você precisa entender que um ser humano ter a visão do Cristo glorificado. Eu não estou falando dele porque ele pode aparecer, Jesus pode aparecer de forma teofônica. Ele pode aparecer como um ser humano para você. Ele pode aparecer com um certo nível de glória para você. Agora, você ter a visão dele glorificado, aí é outra questão. João, ele conseguiu suportar pelo seguinte, porque ele estava em espírito. Fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Então João pôde ver porque ele estava em espírito. Se você estiver em espírito, você vai adentrar a sala do trono, você vai adentrar a presença do Cristo glorificado e não vai ter problema. É outra questão. Uma coisa é ele vir e ter que reduzir a grandeza dele para se manifestar ao ser humano. Outra coisa é quando você é transladado em espírito, porque ali você estará na mesma frequência, você estará, digamos, na mesma sintonia, em níveis de percepção e até mesmo no sentido de um ser de luz. Então João, ele viu o Cristo glorificado quando ele estava em espírito. E quando ele voltou, ele teve que procurar no idioma deles. Aí é que também as pessoas agora, Deus vai liberar um código de expansão em relação à questão de idiomas, em questão de falas. Por quê? Porque existe, conforme a linguagem de Paulo, existe muitos níveis de fala, de voz, de idiomas, de linguagem no mundo. Somente no planeta Terra existe, né? Eu não sei, eu nunca estudei, mas eu sei que existem muitas linguagens, idiomas, dialetos, certo? Só no planeta Terra. A palavra que eu comunico aqui, que eu falo, a própria Bíblia que foi traduzida na nossa linguagem, se você for para o hebraico, você vai ver o seguinte, que aquela palavra na língua original, às vezes ela representa muito mais do que nós entendemos na nossa língua. Então agora imagina em questão de linguagem espiritual. Quando você ouve algo numa linguagem espiritual, o teu espírito está entendendo. Se você for arrebatado ou se você estiver em espírito, você vai ouvir as linguagens dos anjos, você vai ouvir as línguas celestiais e você vai entendê-las. Se você estiver em espírito, você vai entendê-las, se você estiver lá. Agora, se você estiver aqui, outra coisa é você estar em espírito, mas de repente é só um arrebatamento de sentidos, ou você está em espírito, mas você está dentro do corpo. É isso a linguagem de Paulo. Então Paulo, quando ele ouviu as línguas celestiais, o que foi apresentado a ele, quando ele voltou, ele não encontrou palavras humanas, idioma na terra, o qual ele pudesse descrever a sublimidade daquilo que ele havia visto. Ainda que Paulo falava várias línguas, mas ele não encontrou um idioma no qual ele poderia referir aquilo que ele viu. João, ele traduziu, né? Ele traduziu na linguagem humana sobre a visão que ele teve de Cristo, e ele disse o seguinte,
ele falou sobre espada na boca, ele falou sobre olhos como chama de fogo, ele falou sobre latão reluzente. Veja que João teve que diminuir extremamente a linguagem para interpretar ou comunicar a glória de Deus. Ele vê Cristo glorificado e agora ele vai interpretar no idioma dele, diz latão reluzente. Talvez até no hebraico, eu nunca estudei esse texto para ver, talvez até não é o hebraico porque é no Novo Testamento, mas talvez ali no idioma, né, da época, o qual foi escrito o Novo Testamento, nem seja latão reluzente, mas quando traduziram para nós, traduziram como latão reluzente. Agora, na nossa concepção espiritual, o Cristo glorificado reluz extremamente mais do que latão reluzente. Certo? Então nós precisamos entender. Aí vem os religiosos e querem pegar linguagens espirituais, códigos espirituais, e querem até desprezar quando nós usamos uma palavra diferente da linguagem, né? Como diz o apóstolo Luiz Hermínio, evangeliquez. Tem que falar assim. Porque essa linguagem não é nossa. Para com isso, gente. Vamos expandir nossa consciência. O próprio apóstolo Paulo disse: existe muito tipo de vozes, de idiomas no mundo, e nenhum deles é sem sentido. Mas nós precisamos entender o sentido da palavra. E para entendermos o sentido de uma comunicação espiritual, nós precisamos tirar nossa mente da caixinha, nós precisamos sair das jaulas, das prisões que nos foram colocadas. Estão entendendo? Então, aleluia, aí você imagina quanto que Cristo teve que reduzir a consciência dele para conseguir se comunicar com as pessoas. E mesmo Cristo reduzindo a linguagem espiritual dele para transmitir de forma humana, você vai perceber algo. Se você ler os evangelhos, você vai perceber que a grande maioria das pessoas não entendiam a linguagem de Jesus. Por quê? Porque eles estavam na mente e na linguagem dos religiosos. E quando Jesus falava, muitos ficavam boiando. E até mesmo os próprios discípulos, eles tinham que depois, em particular, perguntar para Jesus: do que o Senhor estava falando? Quem conhece a Bíblia sabe o que eu estou falando. Eu não preciso ler o texto para me entender o que a Bíblia está falando. Quem é espiritual não precisa estar ali com o texto decorado. Por quê? Porque a Bíblia já saiu do papel e está dentro de nós. Não é porque nós desprezamos o Logos, não, pelo contrário, queridos. O Logos é necessário, o Logos, né, a palavra escrita é necessária para todos aqueles que estão iniciando o seu processo evolutivo dentro da espiritualidade. O Logos é necessário para todos aqueles que estão iniciando o seu desenvolvimento espiritual. Mas, pelo amor de Deus, nós não podemos ficar só no Logos. O Logos precisa ser lido para que ela venha para dentro de você e essa palavra agora se torne viva dentro do teu coração. A palavra tem que sair do papel e estar no teu coração. É por isso que o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração. É por isso que Paulo ele diz: nós somos carta viva, ou seja, o espírito da palavra reside em nós e nós nos tornamos agora cartas vivas da parte de Deus. Você pode transmitir Deus, você pode comunicar o amor do Pai no abrir da tua boca, no estender das suas mãos, no olhar que você transmite. Você pode comunicar Deus num abraço, numa ajuda. Aleluia.
Esse é o Evangelho vivo. A palavra de Deus, ela é poder para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Então aqui dentro da questão de expansão, está dando os cortes, mas eu estou de olho na tela, certo? Dentro da questão de códigos de expansão de consciência, nós precisamos quebrar todos os gessos, toda a cauterização de mente. Nós precisamos demolir todas as grades que foram colocadas. Eu quero que você entenda uma coisa, queridos. Não existe separação entre você e Deus. Você e Deus são um só. Nós e o Criador somos um. O nosso espírito é um com o Criador. Então nós precisamos mudar essa concepção de entendimento. Se nós somos um com Ele, se nós estamos nele, se Ele está em nós, o que nós precisamos fazer é derrubar as barreiras que nós criamos e que nos impede de buscar ou de encontrar Ele. Nós precisamos derrubar as barreiras que o próprio sistema colocou ao redor de nós, que nos impede de sentir e de viver a unidade entre o Criador e também entre os seres. Nós precisamos limpar tudo isso. E nós só vamos limpar tudo isso se nós liberarmos toda a concepção de entendimento humano para entender os códigos da espiritualidade comunicada através de Jesus, através de Paulo, através de homens que alcançaram mais níveis. Se nós permanecermos dentro de prisões, junto com líderes que também estão aprisionados, a nossa consciência vai permanecer a mesma. Agora, se nós nos permitirmos andarmos com pessoas que já atingiram um nível de consciência, você vai entender que as coisas vão começar a mudar. Porque quem atingiu níveis de consciência está apto para abrir portas, para transportar pessoas para o mesmo nível. E não precisa você se debater muito. Não precisa você ter um intelecto avançado. A única coisa que precisa é limpar. Limpar o odre. Só isso. Só se recebe vinho novo quando o odre está limpo. E isso às vezes requer abrir mão de conceitos e de preconceitos estabelecidos, de normas e de regras, de padrões que eram sim necessários, porém temporais e passageiros, vieram para corrigir algo. Mas quando você começa a alcançar aquilo que é perfeito, já não existe mais necessidade de corrigir. O corrigir é para conduzir você para uma perfeição de concepção espiritual. Mas uma vez que a correção foi aplicada e você encontra aquilo que é excelente, aquilo que é perfeito, você vai entender que alguns conceitos e preconceitos de regras pré-estabelecidas, o tempo dela já passou. Foi por isso que Paulo diz, quando vier aquilo que é perfeito, que existe em parte, será aniquilado. Muitas pessoas aguardam que isso aconteça na totalidade. Mas quero eu aqui, dentro da visão e do entendimento espiritual, para que algo se manifeste na totalidade, primeiro precisa começar a se manifestar em cada ser. Sabe como que a terra vai ser iluminada? Existe um versículo bíblico que diz que a terra foi iluminada pela glória de Deus. Um anjo que foi enviado da parte do Pai, o qual iluminará toda a terra. Mas sabe como que a terra será iluminada? Quando cada ser começar a receber luz. Se você começar a resplandecer em luz, o seu irmão começar a resplandecer em luz, lembra-se que a luz maior que é Cristo. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas eu vou para o Pai.
Aí ele se vira e olha para aqueles que tinham recebido a mensagem de luz celestial e diz: vós sois a luz do mundo. Quando nós que somos a luz do mundo começarmos a brilhar, a terra será iluminada. Para quê? Para que a luz maior volte a aparecer. Para que Cristo venha, eu e você somos levantados para preparar esse caminho. Para que Cristo venha, nós precisamos estar na nossa posição e fazer com que o aumento da luz de Cristo, a consciência do Cristo vivo, a consciência do Cristo glorificado. Entenda uma coisa, quando Jesus subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro e ele distribuiu dons aos homens. Isso significa que a centelha divina que estava em Cristo foi repartida com todos nós. E nós precisamos fazer acender essa centelha para quê? Para que Cristo apareça. Não é ficarmos com o braço cruzado dentro de um sistema de gesso que movimenta fumaça, mas que não conhece a luz pura. Nós precisamos de um por um começarmos a despertar e entender a mente de Cristo. Aleluia! Você dá glória a Deus? Agora vamos falar um pouquinho sobre níveis de consciência dentro. Nós falamos um pouquinho sobre a questão de linguagem, tá? Nós somos brasileiros. Nós somos brasileiros e para nós é normal, né, falarmos o português. Agora, só dentro da língua portuguesa, só dentro da nossa linguagem existe N, né, sotaques, linguagem coloquiais, só dentro da nossa linguagem. Agora, quantos idiomas existem na Terra? Aí você vai entender a consciência de Paulo. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, de nada serei. Paulo estava falando numa consciência expansiva. Existem muitos idiomas humanos, existem idiomas angelicais, e existem idiomas espirituais. Mas ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, ou seja, a linguagem mais alta é o amor. E para comunicar essa linguagem mais elevada, às vezes não é necessário nem abrir a boca. A comunicação espiritual nem sempre precisa de voz, mas de consciência e entendimento. Certo? Agora, você consegue, eu vejo você agora entendendo a questão da fala. Não é porque um fala diferente, um sotaque, ou para explicar um assunto. Queridos, pode ter vários tipos de idioma para explicar um assunto. O entendimento é o que importa. Aleluia. Agora expandiu a sua consciência para a linguagem universal. Tem muitas pessoas que acham que o Espírito Santo, quando vai falar, só fala no português. Entenda uma coisa. Quando você está em espírito, é uma comunicação de espírito para espírito. Às vezes não há nem linguagem, mas há entendimento. O espírito, só no olho ele entende. Só de olhar ele já entende. De sentir ele já entende. Muitas vezes Deus está comunicando com pessoas através da unção. A pessoa está sentindo ali a unção, mas os ouvidos espirituais dela estão fechados, ela não consegue entender o que a unção está transmitindo para ela. O que a unção está ensinando. A Bíblia diz que a unção ensina. Agora vou falar, essa é a linguagem bíblica, a unção ensina. Agora eu vou falar na linguagem quântica,
de física quântica. A energia ensina. Agora, para você entender a linguagem de uma energia, ou você entender a linguagem da unção, você precisa estar em espírito. Você precisa estar com seus ouvidos espirituais abertos. O Espírito fala na linguagem espiritual. Porém, quando a tua alma, aí você vai ver a importância da alma estar limpa, pura. A sua alma é que repega esses códigos espirituais. Não é o teu espírito que interpreta. Quem interpreta é a sua alma. A sua alma é o leitor do espírito. A sua alma é o decodificador dos códigos espirituais. Então o que acontece? O espírito fala na linguagem espiritual. A sua alma é que recebe a interpretação. E a sua mente, então, agora ouve na língua materna, na língua, no nosso caso, no português. Assim se dá também quando você está recebendo uma profecia. Entenda que toda profecia, as pessoas estão às vezes ouvindo Deus. Só que a interpretação da profecia, a profecia é comunicada pelo Espírito, mas precisa passar pelo leitor. O leitor é a alma. O decodificador profético é a alma. E muitas vezes Deus fala algo e a pessoa interpreta segundo a mente religiosa dela. Se a alma não estiver totalmente purificada e unida ao Espírito, muitas vezes as pessoas vão receber sim uma palavra profética, mas se existir na alma da pessoa energias religiosas, ela vai pegar aquilo que ela recebeu puro pelo Espírito e vai transmitir de forma contaminada. Por quê? Porque a consciência dela, né? Na hora que a alma fez a leitura, havia ali vestígios religiosos e aquilo é comunicado para a mente, agora no idioma, mas com a contaminação. É por isso que eu sempre digo para as pessoas, nós precisamos urgentemente no Brasil levantar escolas de profetas. Por quê? Porque um profeta precisa passar pelo treinamento, precisa primeiro passar pela limpeza de alma, precisa primeiro estar alinhado ao Espírito de Deus para depois começar a profetizar. E não é uma tarefa fácil, vou dizer para você. Aquilo que eu ensino hoje, eu recebi há quase 7 anos atrás. Eu tenho que calcular o tempo para mim falar. Eu recebi dentro de uma visão quando eu fui transladada para o ambiente da criação. Porém, o meu espírito sabia, só que a minha mente não assimilava. Então houve aí um processo de 7 anos para mim começar a entender aquilo que eu alcancei, aquilo que eu vi em visão, aquilo que eu senti em espírito. Porque eu fui levada para dentro da visão. O meu espírito viu, sentiu, ouviu, assimilou tudo. Mas quando eu voltei, eu não conseguia expressar o que eu vi. E isso está sendo decodificado para quê? A minha alma precisou passar por todo um processo, se alinhar aquilo que eu tinha visto, para então eu começar agora, a minha mente começar a trazer palavras para mim ensinar aquilo que eu vi, aquilo que eu vivenciei. Certo? Então aí existe a questão, falei isso na questão de linguagem, tá? Para que você entenda que existem linguagens universais, existem línguas angelicais e existem linguagens humanas. Em cada região espiritual existe uma linguagem específica daquela dimensão. Aí eu pergunto para você, para expandir um pouco mais a sua consciência,
Se dentro da dimensão terra existe nos planos de luz, só que é interessante que quando chega num plano de luz infinita, todos os seres se compreendem, se entendem, porque a frequência lá e a linguagem lá, ela é conhecida por todos. Amém? Aqui nós já temos dificuldade, porque nós nascemos numa região e às vezes, a não ser que o Espírito Santo nos dá, porque o Espírito Santo também pode te dar idiomas, pode te dar língua de nações. Se a gente não recebe pelo Espírito, se a gente quer, por exemplo, uma outra língua, a gente tem que estudar. Lá em cima não, teu Espírito não tem dificuldade. Ele consegue se comunicar com todos. Agora eu quero pegar uns códigos de Jesus para você entender. Vou repetir de novo. Níveis de consciência e a percepção da realidade absoluta. Apóstola, o que é consciência? Consciência é o seu verdadeiro ser. Consciência espiritual. Certo? A sua mente natural, seu intelecto, na verdade faz parte do corpo físico, o qual teu espírito habita. Então a tua mente natural, ela é passageira. A sua mente natural, ela é passageira. O seu intelecto, ele é passageiro, é temporário. Quando você descer para o pó da terra, o teu intelecto também vai para o pó. Agora, o que existe dentro do teu cérebro, o que existe dentro da sua mente? Porque você precisa, se você estudar, eu nunca estudei isso, mas eu sei que existe. Se você pegar, por exemplo, um estudo de neurociência, você vai ver as camadas que existem dentro do teu cérebro e você vai ver a questão de consciência, de subconsciente, de inconsciente. Mas dentro da consciência espiritual, e quando eu falo de consciência espiritual, eu estou falando da parte imaterial, não da parte material do teu cérebro. Dentro da tua consciência espiritual, que é a parte imaterial, ali reside todos os arquivos da espiritualidade. E ali existe todos os arquivos a nível de universo. A sua mente espiritual, a mente do teu espírito, a mente do teu espírito contém registros dos ancestrais a nível de terra e a nível de universo, para você ver a grandeza que existe dentro de você. A mente do teu espírito está registrado todo o conhecimento, todo o saber. Conhecimentos milenar, conhecimentos de coisas do futuro, conhecimento de coisas do presente. Ou seja, a mente do teu espírito é o HD mais avançado que existe. Né? Hoje assim, a tecnologia está pegando um pouco da espiritualidade e materializando, né? A gente vê, por exemplo, hoje, quando você navega no Google, existem dados, existem informações a nível mundial. Isso dentro de uma consciência e de um equipamento humano. Porém, a ciência evoluindo, você já percebe o quê? Que eles estão armazenando informações nas nuvens. Em ambientes espirituais, você coloca algo aqui e isso fica armazenado para você. Eu quero dizer algo para você se despertar, expandir a sua consciência. Talvez você vive se diminuindo e achando que não é nada. Talvez te diminuíram e você se prendeu ali achando que você não é nada. Ainda que humanamente nós somos limitados, entenda uma coisa. A mente do teu espírito contém toda a informação a nível de universo, a nível de reino.
Isso considerando passado, presente e futuro. Se você se despertar, e aí é onde existe a questão que a gente sabe cientificamente que o ser humano só usa 5% de sua capacidade mental. Por quê? Porque Deus freou, por causa da maldade. Porque pensa, seres humanos duais, com a malignidade ativa, agora começarem a agir com 100% de capacidade mental. Misericórdia. Se com 5% eles conseguiram fazer do planeta o que é, imagina com a capacidade mental da origem, da fonte. Agora eu quero dizer algo para ti. À medida que nós começamos a nos despertar espiritualmente, nós começamos a acessar a mente do nosso espírito. Isso não vem num dia, isso é gradativamente. Quanto mais tempo nós passamos com Deus, mais consciente de quem somos, nós nos tornamos. Quanto mais tempo nós passamos, nós nos tornamos mais conscientes da fonte, da origem e da magnitude excelente de glória que reside na mente do nosso espírito. Entenda que a mente do teu espírito é um arquivo permanente de dados espirituais. Todo o registro da criação, todo o processo criativo, tudo como a terra se formou. É aí que as pessoas não entendem. Elas querem receber conhecimento, querem receber sabedoria, mas não entendem que tudo já está dentro delas. O que precisa é ser limpado o lixo, tirada a sujeira. À medida que você começa a se despertar, você começa a entender que você é e você existe antes da criação. Eu vou repetir porque é isso mesmo. À medida que você começa a despertar, você começa a entender que você é e que você existe antes da criação. Porque você é um com o Pai. Quando Deus ele fala, façamos nós, aí você sai da questão do eu, do ego, e você entende que lá é nós. O seu espírito é um com o Pai. O seu espírito habitava no Pai antes que tudo viesse à existência. E quando você começa a se despertar no teu espírito, você começa a acessar esses registros. Apóstolo, o que é isso? Sim, as visões que você tem, os sonhos que você tem, e são acessos a realidades, a arquivos que está dentro de você. Aleluia. Aleluia. Quando você começa a limpar o odre, você começa a ter acesso aos registros, às visões. Queridos, nesse tempo, tá? Tem pessoas que estão acessando o Éden, estão acessando o jardim do Éden. O jardim do Éden é uma dimensão dentro do planeta Terra. E tem pessoas que quando desativam o corpo e desativa